O tema terceirização de mão de obra sofreu grande impacto em 2017 com a edição da Lei 13.429. E no ano de 2018, o governo federal regulamentou, no âmbito da administração pública federal, a terceirização, garantindo de forma adequada os direitos dos trabalhadores. E fez isso por meio do Decreto 9.507. Essa norma foi muito bem editada porque começou a facilitar a compreensão do tema. Uma inovação muito boa ocorreu quando foi colocados subtítulos nos artigos, facilitando a quem vai ler onde encontrar a informação adequada. É uma inovação que os juristas e os operadores do direito estão buscando para que seja facilitada e uniformizada as interpretações. Um dispositivo pouco lido, mas que está no preâmbulo da norma, é o artigo 10, parágrafo 7º, do Decreto-Lei 200 de 1967. O que uma norma tão velha tem a ver com terceirização? Essa foi a grande âncora do processo de terceirização no âmbito da administração pública, porque estabelece que, para evitar o crescimento desmesurado da administração pública, foi essa palavra usada pelo legislador mesmo, desmesurado, para evitar o crescimento sem medidas da administração pública, o governo vai tentar, sempre que possível, terceirizar a execução de serviços acessórios. Na época, a palavra terceirização não existia e por isso não foi utilizada. Mas se você for ler o artigo 10, parágrafo 7º, vai perceber que desde 1967 a regra é que o governo deve concentrar nos cargos públicos as funções estratégicas. As funções executivas devem ser terceirizadas. Portanto, desde 1967, no nosso país, funções como conservação, limpeza, dirigir veículos e outras atividades não deveriam ser desempenhadas por servidores públicos. É necessário que você estabeleça, no âmbito do seu órgão, o que vai ser terceirizado e o que vai ficar como atividade de cargos públicos e de empregos públicos. O artigo 1º desse decreto trata do âmbito da aplicação. E a regra é que o governo federal editou norma abrangendo apenas o Poder Executivo Federal. Mas você sabe que a jurisprudência dos tribunais de contas, especialmente do TCU, define que as regras de decreto se aplicam adequadamente aos 3 poderes. E se alguém entender que não se aplica, que edite norma própria. Assim é, por exemplo, quando ocorre resolução da mesa da Câmara e resolução da mesa do Senado. Esses órgãos podem editar normas próprias e adequar, no âmbito da sua aplicação, as diferenças que entendem que são necessárias em relação ao que o governo federal dispôs para o Poder Executivo. O mesmo vale para o Poder Judiciário. Neste caso, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, avocou para si o dever de uniformizar a aplicação de normas. No Poder Judiciário, porém, a situação é um pouco diferente. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, avocou para si o dever de uniformizar a aplicação de normas no âmbito do Poder Judiciário nacional e faz isso, portanto, quando edita resoluções abrangendo o Judiciário Federal e o Judiciário Estadual. Portanto, esta norma poderá ainda ter outras regulamentações. Preste bem atenção que a Instrução Normativa número 5 do Ministério do Planejamento é absolutamente adequada, está em linha de harmonia com o Decreto 9.507 de 2018. Embora a Instrução Normativa tenha sido editada anteriormente, o decreto trouxe apenas a regulamentação legal em relação a esse tema. Portanto, a Instrução Normativa veio antes do decreto e o decreto é de hierarquia superior e está perfeitamente harmônico com a Instrução Normativa. Leia e continue acompanhando os outros vídeos da nossa playlist. Leia por quê? Porque na descrição deste vídeo você encontra o decreto
pertinente a este assunto. E nos demais vídeos nós vamos comentar outros artigos para você.